Vou falar com vocês aqui, ó. Vou voltar esse louvor. E a gente vai começar a conversar um pouquinho. Hoje eu não vou poder demorar na live, tá? Ainda bem que eu tenho meu povo aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus que meu povo intercede por mim. Religiosidade. Fazer uma live de religiosidade, mostrar lá no Marcos 6, se eu não me engano. Mostrar lá o que é religiosidade para ele, o povo religioso. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Presta atenção aqui. Chegou muita gente nova, né, agora. E conforme eles foram chegando, o celular travou, né? Porque assim, como eu falei antes, eu já tinha feito a live com o menino Lucas e deu uma janela de Kairos. Veio muita gente, tá? Depois Deus abriu outra janela que foi o podcast. Então... Eu fico olhando, o vídeo tá com 360 mil visualizações. Então chegou muito seguidor novo. Do mesmo jeito que foi pro lado ruim, veio muita gente que tem visão espiritual e enxergou algo, para você entender. E elas chegaram com muitas dúvidas. Pastora, muitas pessoas chegaram para mim e elas queriam, você vê, eu não gosto de deixar ninguém, eu não gosto de ser uma pessoa injusta e nem deixar vocês enganados. O que eu ensino para quem chegou no meu ministério? Não adianta que nem as pessoas, elas estão com tantos problemas, elas estão, como eu falei, sentadas na igreja, mas com muitos problemas pessoais, mentais, travadas na vida financeira, e elas acham que elas pagando um momento com a pessoa, fala até mentoria, uma mentoria de 1 hora, para ela só jogar os problemas dela para fora e você fazer uma oração vai mudar o problema dela. E eu falo, o que chegou de pessoas falando, pastor, eu quero te pagar para você parar. Eu falei, não faço isso. Não faço isso. Por quê? Quando eu tava, baqueada, também me cobraram. Eu falei para vocês, eu vinha, queridos, eu passava em psicólogos, fazia terapia, só tirava o meu dinheiro. Então, do que adianta você vir aqui, eu te ligar de vídeo, ficar 1 hora escutando o seu problema? Você vai contar o seu problema. Pastora, meu casamento tá assim, minha vida tá assim, meu filho tá assim. Tá bom. Aí eu vou olhar. 40 minutos. Acabou. A pessoa fala assim, eu tinha mais. Fala, mais 40 minutos. Agora a gente vai orar. Aí eu vou e oro. Pronto. Na sua cabeça, pronto, meus problemas acabaram. Te enganaram. Porque a gente quebra do mundo espiritual com a oração. Porém, eu quero que você entenda, ali começam-se os seus problemas. Por quê? Você não tem conhecimento. Então, tudo que quebra de maldição hereditária, linhagem, como é que fala? Iniquidade geracional, aí vem a parte financeira, espírito de loucura, tudo isso você não sabe. Você não tem conhecimento. Você não entende de hierarquia de demônio, não sabe como eles entram, por que eles entram, por que ele está instalado na sua família. Então, o que acontece? Os seus problemas continuam do mesmo jeito. Você só aliviou o que você queria falar, que a pessoa tem necessidade de falar. Então, o que acontece? Ela joga para fora os problemas, mas ela não tem, como eu falei, o principal, que é a cura. Porque a cura vem com conhecimento. Quando eu coloco lá no meu Instagram, libertadora, de batalha espiritual em alto nível, eu quero que você entenda, eu não quero tirar o seu dinheiro, eu não quero que você venha para mim me pagar para eu te ouvir, eu quero que você faça os seminários, porque os seminários são ferramentas que vocês vão ter o conhecimento. Vocês tendo conhecimento, você fica menos dependente de pessoas, menos dependente de pastor, porque eu já expliquei, você tem que ter cobertura espiritual. Tá? Você precisa ter. Mas esse negócio de você ficar o tempo todo, pastor, ora por mim, fulano, ora por mim, 1 hora vai dar ruim. Porque 1 hora a pessoa tá o quê? Destruída espiritualmente. Essa pessoa abriu uma legalidade. E eu expliquei para vocês, os demônios transferem para a vida de outra pessoa. E quem fica pedindo oração o tempo todo, ou são novos convertidos, que não entendem da palavra, ou são pessoas, infelizmente, que têm um espírito de carência. Então eu não quero isso com vocês. Como eu falei, eu podia ter ganhado uma fortuna em cima de um monte de gente que me chamou. Pastor, eu queria ficar 1 hora contigo.
Eu queria ficar 1 hora contigo conversando. Eu falei, meu Deus, eu vou tirar o dinheiro dessa pessoa. Deus não gosta disso. Isso aí você tá tirando a lã da ovelha. Não pode, você tem que mostrar aonde está o problema, diagnosticar e dar a cura. E como eu falei, o que vai te libertar é o conhecimento. Não fica desesperado, querendo que alguém escute os seus problemas, que você pode pegar um charlatão no meio do caminho. Uma pessoa que tá de olho no seu dinheiro. Tá? E uma pessoa que tá de olho no seu dinheiro, ela não tá nem aí pro seu problema. Ela quer que você ponha na conta dela o Pix e não te ensina nada, porque ela sabe que aquilo serviu pra ela, então ela sabe que demora pra ensinar. Por isso que eu falei que os seminários, queridos, não adianta você vir fazer o seminário achando que o seminário é 2 horas. Não, os seminários são de 4 a 8 horas, no mínimo, porque eu quero que você aprenda. Você precisa aprender. Eu não quero você dependente. Eu quero que você olhe, entenda e fale assim, essa área... Pastora faz live no TikTok. Eu não tenho TikTok, eu tenho, mas não sei mexer. Ai, gente, eu não sei mexer no TikTok. Depois você me ensina. Eu não sei mexer no TikTok. Presta atenção. Então eu quero que você aprenda que o que vai te libertar em todas as áreas é você saber o teu inimigo, saber com quem você está guerreando. Porque quando tiver um problema dentro da sua casa e você identificar que é na área financeira, você sabe como orar. Como eu falei, você é cirúrgica. Para que você vai ficar orando uma área de idolatria se a pessoa não é idólatra? A pessoa tem perversidade sexual. Então você vai orar ali em Lilith, tá? Você vai orar cirúrgica no trono de Lilith, nas suas filhas, como atua, se tem espírito de encantamento, tá? Então, eu quero que você preste atenção nisso. Então, as pessoas perguntaram assim, pastora, me explica outra coisa aqui, por onde eu começo os seminários, né? Quando nós fazemos, antigamente, eu falei pra vocês, eu fazia, né, o seminário 1 a 1, tá? Eu fazia o seminário 1 a 1. E conforme foi chegando a demanda, isso aqui Deus vai dando experiências, né? Eu tinha tempo, como eu falei, então eu pegava uma pessoa, ensinava o seminário, ministrava aquela pessoa e ela começou a se desgarrar, como eu falei, ela começou a aprender, começou a ser liberta. Muitas pessoas não geravam, hoje geram, não sei se a Laís está aqui, ela tem um testemunho no meu Instagram, ela me permitiu colocar. Laís não gerava. No Restauração Sexual, Deus abriu a madre, porque tinha altares, tem que destronar. Então, quero que vocês entendam, precisa de conhecimento para saber os demônios que estão na sua geração. Porque não adianta eu só falar, olha, é isso, isso e isso, tá na sua geração. Aí você vai falar, pastor, eu oro como? Como que você vai orar se você não entende do seu inimigo? Eu vou dando... A Laís aqui, Laís, se pronuncia para eles verem como é importante a restauração sexual. Fala um pouquinho do que você viveu, a Laís vai contar aqui. Laís não gerava. 2 meses depois do seminário, que eu quero que você entenda, o seminário é uma ferramenta. Quem trabalha é o Espírito Santo e depende mais de você do que de mim, tá? Demônio da bebida é Zé Pilintra, tá? Que atua com Mamon, que é os demônios do vício. Mamon, Zé Pilintra, vai descendo alguns aí, tá? Então, eu quero que você entenda. Os seminários são ferramentas de aceleramento de conhecimento. Pronto, você aprendeu. Naquele momento, o Espírito Santo está te ministrando. Por isso que nós mandamos um mapeamento, tá? Nós mandamos um mapeamento. Não precisa ninguém ter acesso. Eu quero que você aprenda a ser um libertador. Pelo menos da sua vida. Pastor, eu não quero mexer com ninguém. Eu não quero trabalhar cuidando de ninguém. Mas seja você quem conseguiu se libertar através do conhecimento e o nome de Jesus, gente. Para depois não fazer corte aqui falando que sou eu. Quem liberta é Jesus Cristo, mas nós somos ferramentas capacitadas. Então, para você entender, amanhã vai começar um seminário. E tem muita gente. Eu não sei nem como é que eu vou fazer. Eu vou dividir a turma. Então, amanhã, Jesus vai passar. Ele vai te mostrar suas dores. Você vai identificar os problemas. Tem crianças que estão feridas aí em adultos frustrados. Muitos adultos frustrados, sabe por quê? Uma mulher que grita muito é uma criança que não foi ouvida. Uma mulher que é descontrolada é uma criança que não foi ouvida. Sabe aquela coisa que a mãe fala, se cala, não pode falar, engole o choro? É uma criança que queria falar, mas não conseguiu. Então ela se torna o quê? Um adulto frustrado em todas as áreas. Fora as mães narcisistas.
né? Os pais narcisistas, que não deixam o filho seguir o percurso da vida, tem síndrome do ninho vazio, né? Então, assim, é muito forte. Então, ali, eu quero que você entenda, vai ser um tempo de conhecimento, tá? É um tempo de conhecimento. Quem quiser fazer o seminário, me chama aqui no particular depois, que eu coloco você lá no grupo, a gente passa as orientações, tá? Não sei se tem vaga mais para amanhã. Falei, tá muito cheio. Não sei se eu consigo pôr mais gente. Talvez eu vou desmembrar para semana que vem. E aí eu quero que você entenda. Não adianta você fazer um seminário e achar que um seminário vai libertar toda a sua vida. Não, te enganaram. Não é assim. O seminário da cura interior trata as suas dores, como eu falei, trata a sua criança interna, vai mexer nos seus traumas, muita pessoa que foi abusada sexualmente, pessoas que estão em cativeiro de injustiça, muitas pessoas que infelizmente passaram por traumas, adultério, orfandade, tem muita coisa que a pessoa passou e tá aí dentro. E aí ela tá sentada no banco da igreja e a pessoa fala pra ela, conhecer a verdade vos libertará. Mas tem coisas que a gente tem que entrar aí no cativeiro e Jesus tem que te soltar. Por isso que no final do seminário nós fazemos as orações, você já aprendeu tudo. Não sou eu que vou te falar onde você tá presa, você com o Espírito Santo na sua casa vai te direcionar. Então ali quando você está sendo ministrada, você tem o conteúdo e você vai anotar. O Espírito Santo me lembrou que eu fui abusada com 4 anos. Deus vai te lembrar, não é a Thalita. Por isso que a gente não faz hipnose, gente. Hipnose aqui não funciona. Deus não tá nisso, é ocultismo. Nós fazemos você, com a sua mente, pegar tudo que tá no seu subconsciente, que tá guardado, as dores. Só que quem tem dores guardadas, eu quero que você entenda, você fica dentro de um cárcere no mundo espiritual. Existem regiões de cativeiro e quando você alimenta essas dores, demônios vivem de comida. A comida para ele é sangue e sentimento. Quando você não perdoa uma pessoa, você está magoada, você não consegue perdoar, infelizmente tem um demônio acoplado na sua alma, que eles ficam na alma, não é no espírito. Já falei para vocês, o espírito não peca, tá? O espírito não peca. Então, eles ficam acoplados ali na alma. E de vez em quando, ele te coloca em alguma situação que quando você vai ver, você já está em depressão. Você já está em síndrome do pânico, você pensa em se matar, porque ele abre a cela, isso eu tô falando no espiritual, e nessa cela ele pega um chicote e te bate lá dentro. Quando ele te bate, vem as memórias, vem as dores, vem gatilhos, e esses gatilhos transferem para o corpo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Por isso que nós tratamos a alma. Sua alma tem que estar curada. Uma vez que a sua alma é curada, não transfere mais para o corpo, tá? Por isso que é importante você aprender. Senão você vai viver o tempo todo como coadjuvante. E nós somos protagonistas, né? Nós somos protagonistas. Eu sou protagonista da minha vida. Eu sei onde eu quero chegar. Agora, quando eu não entendia, qualquer coisa me levar para cativeiro. Qualquer coisa coloca a gente em cativeiro. Mas quando você tem conhecimento, você aprende a lidar com as rejeições, com os problemas do dia. Narcisista, dá pra... Ó, você coloca o narcisista, ele que vai pra dentro do cativeiro. Você vai sair do cativeiro, ele que vai entrar. Porque eu sei como trato essas pessoas, porque eu vim desses lugares. Eu só consigo te passar o que eu vivi. Como eu falei, doença da mente, isso é rótulo. Colocaram rótulo, por quê? Como eu te expliquei, sua alma tá doente. Foi pro físico. No físico você foi até o médico, e o que o médico fez ali? Ele olhou e falou assim, olha, ela tem síndrome de tal coisa, ela tem ansiedade, ela tem isso, tem aquilo. Ele não tá errado. Ele viu o que você apresentou. E aí você fica uma vida toda rotulada. Você não tem rótulos. Você é a imagem e semelhança de Deus. Preste atenção nisso. Vira essa chave hoje. Se você é a imagem e semelhança de Deus, Deus não mandou ninguém doente. Deus não mandou ninguém com problema mental. Isso que tá sobre a sua vida é porque te rotularam pela ferida da alma. Pessoas com muitos problemas. Então transferiu para o corpo. Foi o que fez comigo. Eu ia pro psiquiatra cheia de trauma. O que acontecia? Ele olhava e diagnosticava, tem síndrome de borderline, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, encheu de remédio. Enquanto eu tomava remédio, eu era traída, queridos, porque eu dormia. O remédio faz você dopar.
Você fica grogue o dia todo, você dorme a noite toda, não tem sonhos proféticos, porque quem toma remédio dorme, o campo espiritual tá bloqueado, então Deus não manda os códigos no sonho. Então eu tava o quê? Morta. Eu tava viva morta aqui. Então eu quero que você entenda, você precisa, em nome de Jesus, sair desses lugares. Olha, o maior gigante, que é o seu Golias hoje, é a sua mente. Se você colocar isso aqui no devido lugar, você vai ver que ninguém te coloca em cativeiro. Ninguém vai te colocar. Remédio não, querido. Agora que eu não quero que você que toma o seu remédio pare da noite pro dia. Não, porque você tem que desmamar o remédio e você precisa ser curada primeiro. Tem pessoas que faz o seminário de cura interior que no final olha pra mim e fala assim, pastor, eu ainda preciso fazer mais um. Porque cada um tem um processo. Mas teve pessoas que fizeram um e romperam de uma forma que você fala assim, meu Deus, como aquela pessoa estava com fome. Ela entendeu, abriu a mente. Então, ali amanhã, como eu falei, Jesus vai passar. Se agarra igual a mulher do fluxo de sangue. Eu vou tocar nessa orla, é minha chance, eu vou aprender, eu vou sair dessas dores. Então, você precisa tomar as rédeas da sua vida. Não sou eu que vou fazer nada por você. Eu sou um canal, como eu falei, e eu quero que essas pessoas sejam levantadas como tocha. Eu não quero você dependente de pastor, nem de mim, nem de ninguém. Eu quero que você tenha conhecimento. Para você um dia falar assim, valeu muito a pena cada centavo que eu investi no seminário daquela pastora. Por quê? Vai ter essa ruptura no mundo espiritual. Coisa que a gente não aprende dentro dos ministérios. Não tem como ensinar aqui num culto. É muitas horas. E teve gente que queria fazer num dia. Eu falei, querido, eu posso tomar seu dinheiro. Eu posso resumir essa apostila, empurrar o que eu quiser e você vai sair perdendo. Então não vem para o seminário contando as horas. Se a gente passar 5 horas, louvado seja Deus que te ensinou 5 horas. Para você não vir com isso. Então eu não tô aqui para você olhar o relógio e falar assim, 10h30. Pastora falou que era 10h30. Não, queridos, pelo sangue de Jesus Cristo, a gente ficar até 11, 11h30, meia-noite, o Espírito Santo vai ministrar. Deus vai parar, eu não posso dar um parâmetro. A gente coloca um horário para ter um entendimento. Ó, a pastora vai começar às 8, provavelmente vai até às 11, mas a gente não sabe o que Deus vai fazer ali. A gente não sabe se pessoas manifestam, a gente não sabe como essas pessoas estão ali com tantas feridas na alma. Tem pessoas que vomitam, tem pessoas que gritam, tem pessoas que têm ataques. Então, assim, se a pessoa tiver um ataque desse, eu vou ter que parar, vou ter que ajudar, vai ter que orar. Então não venha com esse pensamento travado, vai acabar 10h30. 10h30 eu dei um parâmetro, tá? O foco é você aprender. Você já investiu seu dinheiro, então fica ali e absorve, tá? No final eu vou fazer as orações, vocês vão escutar as orações, vocês vão aprender as orações, para quem quiser também ministrar. Vai ser um tempo sobrenatural, viu? Na vida de vocês. E aí, como eu falei, pastor, eu fiz o cura interior. Pronto, nós tratamos o quê? A sua alma, certo? Sua alma. Quando a sua alma tá toda tratada, suas dores, agora você vai para onde? Pro sexual. Às vezes eu faço inverso, eu começo no sexual, depois eu vou pra cura da alma. Mas ultimamente chegou muitas pessoas frustradas, então eu tô fazendo a cura interior. O próximo seminário a gente vai fazer, que é o restauração sexual, que entra nas maldições hereditárias. Entre em Lilith, para você entender, antes da gestação, depois da gestação, durante a gestação. Então, próximo, para quem começou e quiser fazer essa sequência, vai ser o sexual. Depois a gente vai no financeiro, vamos falar de Mamon, das filhas de Mamon, né? Por que talvez sua vida tá travada aí? Por quê? Um abismo chama o outro. Por isso que não adianta você só fazer um e achar que vai resolver seus problemas, tá? Não tem como. Você precisa, em nome de Jesus, aprender todos os tronos. E ali são 5, como eu falei, tá? A cura da alma é amanhã, tá? Amanhã às 8 da noite. Se você quiser, chama para ver se ainda tem vaga. Senão a gente coloca para semana que vem. Aí nós vamos fazer o financeiro, tá? No financeiro, vocês vão aprender as portas que vocês abriram na área financeira. A gente vai fazer o quê? Vai fechar. Vai orar e vai fechar. E você vai ter um entendimento. Então, você não abre mais as portas, tá? Vamos falar de rifa, loteria. Vamos falar de jogo do bicho, baralho, tudo. Vocês vão entender. Depois você vem para a batalha espiritual. A batalha espiritual é eu te ensinar como você identifica a legião,
quando você sabe que é espírito da morte, quando você sabe que a pessoa precisa liberar o perdão, quando que você não chama demônio para fora, deixa ele lá. Então você tem que aprender como é que é as orações de guerra, você tem que aprender. Quando a pessoa está manifestada, não é só logo falar sai em nome de Jesus. O libertador, ele quebra cadeias, ele destrona a maldição, ele recolhe sangue, ele recolhe feitiçaria, ele sabe como fazer. Então, quando a pessoa manifesta, você toma a frente, porque você tem conhecimento. Não é só expulsar, quebrar, o mundo espiritual está aberto, o demônio está manifestado. Então, ali você tem autoridade no que você faz. Você quebra tudo ali, depois, no final, você fala agora em nome de Jesus, porque é ele que liberta. Você foi o canal, você tinha o conhecimento, você destronou os altares. E agora, em nome de Jesus, você tira, que é ele que faz, e a honra é dele. Você entrega a honra para ele, porque você é um vaso que quebra. Então, quando você termina, você entrega para ele essa glória, que sempre foi dele e sempre será, tá? Depois do batalha espiritual, vocês vão fazer o espírito de loucura, tá? Que é o trono de Belial. Você vai aprender de narcisista, você vai aprender um pouquinho desse espírito de loucura, você vai aprender de ocultismo, como que ministra, quando você não põe a mão. Se você não é liberta, não ore por uma pessoa que tem depressão, porque os demônios vão vir atrás de você. Somos tudo caçadora de demônio. Quem vem pro meu ministério é caçadora de demônio. E aí, depois que eu falei que você passou pelo processo de libertação, pastora, eu entendi, fechei as portas, estou preparada para a demonologia. Pronto. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vai aprender sobre cada capiroto. Como que eles entram, como ele atua. Você vai aprender a ver gestos, assim como eu te falei, muita coisa Deus foi me dando conforme eu fui estudando e tendo essas experiências. Tá? Muita coisa você vai ter que ter Bíblia na cabeça. Por quê? Tem muito demônio que ele começa a se movimentar ali, inclusive nos religiosos. E as pessoas religiosas, você precisa ter Bíblia para confrontar. Eu sempre falo para as pessoas que já estão comigo, o eu acho não muda a vida de ninguém, tá? Não muda a vida de ninguém, mas Bíblia muda. Então você precisa ter Bíblia, porque os religiosos vão vir te confrontar. Tá? E aí o último é esse, como eu falei, é a cerejinha do bolo que eu ensino um pouco, falamos um pouco de anjo caído, né? Tem os nomes dos anjos caídos, para você ter uma ideia. Na hierarquia infernal, que são os anjos da Goétia, os 72 anjos de Salomão, lá tem os nomes e existem duques, a gente chama de duques, são demônios infernais. Eu tô falando aqui porque eu sei que vocês gostam. Muita pessoa chegou e falou, pastora, que interessante, a pastora é demonologista, eu nunca escutei isso. E eu falei no podcast, eu já tinha isso cravado na minha alma, Deus já tinha me mandado para isso. Mas, gostou do brinco? Bijuteria. Eu tenho cara de rica, mas é bijuteria. Aí escuta aqui, ó, muitas pessoas, elas quase me pararam. Elas falaram assim pra mim, pastora, pastor, nem era pastora, essa menina tem demônio. Inclusive, vocês vê lá naquele post que eles falaram o quê? Ah, agora eu entendi, ela estuda a Bíblia de demônio, então ela é endemoniada, ela nem conhece da Bíblia, olha só o que eles falaram. E quando eu estudava isso, muitas pessoas falaram isso. Só que Deus falou pra mim, você vai ter um conhecimento que poucos têm. Eles sabem quem são os principados e as potestades, mas não sabe a hierarquia, não sabe como entra, não sabe como atua, não vê gestos. E eu vou te dar um conhecimento sobrenatural, filha, mas eu preciso que você se separe. Eu preciso que você fique trancada. Eu fiquei 3 anos trancada estudando, quando ninguém via. Hoje mesmo me lembrei de cada lágrima de sangue que corria quando eu estudava livros e livros, trancada, abrindo mão de passear, abrindo mão de ir para shopping, abrindo mão de comprar roupa, porque os livros eram muito caros, os seminários não são baratos. E hoje eu vejo o cumprimento de Deus, quando as pessoas olham e falam assim, ela carrega algo diferente. Eu sei que o que está sobre a vida dela, poucas pessoas têm. Eu não estou aqui para me engrandecer. Eu estou aqui para dizer que o mérito é meu pelo conhecimento. Jesus me ajudou. Se não fosse ele, eu não conseguiria. Porque tinha dias, como eu falei, se você pegar um dicionário de demônio, lá eles ensinam as rezas, eles ensinam a lua, o baralho, como que chama, tá? Eles falam até o tempo que eles estão passando aqui na Terra. Então, assim, ali tinha momentos da minha cabeça chegar a bugar.
de eu ficar assim agoniada. E tem pessoas que, como não passou pelo processo da libertação, não adianta você estudar demônio. Por quê? Ele vai olhar que no mundo espiritual tem leis. E aí ele vai olhar pra você e falar assim, como que ela tá estudando de mim se ela nem é liberta? Eu vou destruir a vida dela. Então por isso que a demonologia é o último. E você precisa estar certa que você já está liberta. Lembra que a gente lê lá em 1 Coríntios, versículo 27, que diz assim, examine-se o homem a si mesmo para tomar santa ceia. Mas examine-se o homem a si mesmo pode entrar para cá, para esse seminário. Você vai se analisar. Eu não tenho como saber se você tem brecha. Eu não tenho como saber da sua vida. Mas você, em nome de Jesus, você vai se analisar e vai falar, pastora, eu estou preparada. Pastora, eu tenho certeza que agora eu posso aprender, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui em Jó. Em Jó, peraí. Deixa eu achar aqui. Eu tô com a velhinha, viu, Daiane? Ó que tu me deu aqui, ó. Ganhei essa capa. Peraí que eu vou achar uma coisa pra mostrar pra vocês. Peraí que eu vou olhar no outro telefone aqui se tá. Vocês vão gostar. Eu falei pra vocês que tem leis no mundo espiritual. Existem leis, tá? Deus, ele não vai contra as leis porque gosta de você ou gosta de mim. Ele continua te amando, mas além de ser seu pai, ele é juiz. E ele precisa ser justo com o ímpio, com o crente, tá? Ele é justo até com o demônio. Então, se o demônio olha e vê que tem uma brecha, ele vai lá no tribunal e fala contra você. Deus muitas vezes permite as coisas chegar porque ele tá vendo uma procuração, tá? Peraí, ó. Vou procurar aqui, ó. Vocês vão gostar. Achei, peraí. Ah, eu tava em Salmos. É Jó 38. Tava em Salmos, por isso que eu não achei. O livro de Jó é maravilhoso. Você pode ler. Tem muito código no livro de Jó, viu? Ó, vou te passar 2 códigos aqui. Os sonhos são alertas de Deus, tá? Ó, em Jó 33, versículo 15, diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, ele fala por meio de sonhos e visões. Tá vendo que você precisa parar de tomar esse remédio? Enquanto você estiver tomando remédio, você não consegue ouvir os códigos de Deus, tá? Olha só, pastora, onde que tá essas leis na Bíblia que você falou aí, que tem leis no mundo espiritual? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Jó 38, 33. Coloca pra mim, por favor, alguém. Jó 38, 33, tá? Olha aqui as leis. Aqui é o próprio Deus conversando com Jó, tava tendo um diálogo com Jó. Ele diz assim: você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra, Jó? Olha só. Eu vou repetir que talvez você não entendeu esse código. Deus falou para Jó. Jó estava destruído aqui, viu? Sem família, sem dinheiro, com problema psicológico, rejeição, ferida de abandono. Jó estava destruído. E aí Deus vai conversar com Jó, olha só. Jó, você conhece as leis que governam o céu e sabe como você tem que aplicar na terra? Quantas pessoas que não conhecem as leis, não sabem entrar no tribunal, não sabem se apresentar, não sabem pedir tirar as petições, pedir para Deus revogar a sentença. Existem códigos na Bíblia. Por isso que eu digo, você precisa aprender de mundo espiritual. Em Oséias a palavra diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. E conhecimento é mundo espiritual. Muita coisa. Queridos, primeiro é o mundo espiritual. Deus, ele tá lá em cima, ele tá no espírito. Isso aqui que a gente vive é um complemento, mas tudo acontece aqui. Na quarta-feira eu vou mostrar para vocês
Toda vez que alguém vai ser liberto, vai ter uma movimentação no mundo espiritual, os demônios ficam furiosos. Começa a quebrar carro, começa a ter briga em casa, é filho que se levanta contra a família, é um monte de coisa que acontece ali. Por quê? Eles veem a movimentação do mundo espiritual. E aí o que acontece? No processo da sua libertação, primeiro vai ter indícios. Sempre tem indícios. É a gente que não consegue enxergar. Então, olha só como eu tô vermelha. Olha só. Você não tem ideia. Não tem nas igrejas físicas. Eu falei pra vocês, eu não tive esse conhecimento em igreja física. Eu não posso vir aqui mentir. Não conheci nada em igreja física. Deixa eu encostar minhas costas aqui. Tudo que eu aprendi, queridos, foi dentro da minha casa. Foi comprando curso, comprando conhecimento. Não me passaram lá. Eu estava morta espiritualmente, sentada no banco da igreja. Eu não tinha identidade. A minha identidade não foi formada dentro da igreja. Minha identidade foi formada eu no meu secreto com Deus, me forjando dia após dia. Então muitas pessoas elas ficam dependentes, como eu falei, não que você não tem que cultuar, você tem que cultuar. Hoje o meu ministério é online, tá? O meu ministério é online. Eu não posso abrir uma igreja agora, eu já expliquei pra vocês. Meu marido não é cristão, ele não tem a mesma visão. O chamado é meu. Então eu faço o quê? Eu uso da ferramenta que Deus me deu, que é a internet, para alcançar pessoas. Então, em nome de Jesus, eu uso do que Deus me deu na hora. Thalita, você tem essa ferramenta, você tem conhecimento, vai libertar pessoas. Eu sou espírito. Eu não preciso estar aí para te libertar. Eu não preciso estar do seu lado. A Bíblia diz, leia Atos dos Apóstolos. Quem é o homem para me colocar dentro de 4 paredes? Quem é a criatura que vai fazer isso? Leia Atos dos Apóstolos. Então hoje as pessoas, como eu falei, muitas pessoas religiosas, eles falam o quê? Ai, é antibíblico. Não, isso aí é coisa do demônio. Não é não, querido. Porque na pandemia servia o ministério online, né? Vamos supor que chega uma pandemia hoje. Aí não pode ninguém se reunir. Vai ser culto como? Online. Aí a Santa Ceia como? Online. Aí serve. Quando voltar, é melhor ir para a igreja, porque na igreja você tem que dar oferta, porque na igreja você tem que dar dízimo. Ah, querido, vigia, abre a visão espiritual. Quem está comigo no meu ministério sabe, toda quarta tem culto, nunca pedi oferta. Dízimo, dizima quem quer, sabe que é princípio. Eu não preciso bater nessa tecla. A pessoa sabe. Então, dizima quem quer. Quem não quer também é bem-vindo. Não tem oferta, queridos. Eu não fico pedindo oferta. Quem quiser que oferte. Quem quiser que dê. Agora, esse negócio de ficar o tempo todo pedindo oferta, igual live que a gente vê. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Corre de voto. Gente, corre de voto de dinheiro. Esse negócio de estipular dinheiro é antibíblico. Não tem isso na Bíblia. Estão te enganando. Você vê que as pessoas, elas entram em lives. A primeira coisa que eu vejo dos grandes nomes renomados é lá. Voto de Ana. Aí você participa da live, daqui a pouco você tem que fazer um pix, né? Um pix. Queridos, o maior voto que você pode dar para Deus é seu tempo. O maior voto que você dá para Deus é orar, é se consagrar. Não, ele enche os olhos dele, eu não quero vir aqui te enganar. O seu dinheiro, queridos, compra coisas na terra. E assim, se Deus, como eu falei, se Deus te direcionar, falar no seu íntimo, olha, oferte em tal ministério. Olha, eu quero que você faça isso aqui nesse voto, eu quero que você dê um dinheiro. Quando é na área financeira, eu concordo. Mas quem que falou com você? Foi a pastora que te obrigou? Não, foi Deus. Deus entrou aí com você, que ele tá aí dentro, o Espírito Santo, e falou aqui, ó, porque ele fala na sua mente. Então, você foi direcionada pelo Espírito Santo. Agora a pessoa colocar aqui, voto tanto de Ana. Aí eu prego uma graça barata para você. E você coloca o seu dinheiro. Não que Deus não vá fazer, porque ele viu a sua intenção. Ele viu que você queria uma coisa ali na hora e você votou para ter aquela bênção. Ele pode abrir sim as portas do céu. Mas eu tô te falando para você não ficar sendo enganada. Tá? Esse negócio de dinheiro, queridos, é mamão no couro. As igrejas tá cheias de mamão. Outro dia, eu tava num estudo. Para você ter uma ideia de como tá as coisas. Eu tenho até o print da conversa. E eu chamei a pessoa e falei assim, oi fulano de tal, é um apóstolo. Você pode me passar o curso, né, a live que você fez, que eu queria rever? Sim, mediante uma oferta. Amém. Oferta que eu conheço na Bíblia é o que Deus te dá no seu direcionamento. Eu podia dar R$10, R$20, 30. Quando ele respondeu, a pessoa falou assim, R$700. Ali, Deus falou comigo, você tá vendo uma mão no couro das pessoas? Até para passar uma live, tá pedindo dinheiro.
Como eu falei, se eu não tenho Bíblia, quantas pessoas não caem? Eu falei, acho que você se equivocou, você se expressou errado. O seu valor pode ser esse, eu não tô aqui pra... Se o meu valor é esse, o dele é esse, amém. Eu não posso comprar, tudo bem. Agora, falar oferta, ali ele se expressou mal. E tanto que eu debati. Eu falei, você tá errado. Mandei Bíblia e ele me pediu desculpa. Então, assim, vigia na terra. Porque tem muita gente te enganando. Eu não posso vir fazer uma live aqui e no final da live eu falar assim, gente, quem quiser me abençoar, meu Pix é tal. Mentira, gente, pelo amor de Deus. Uma live, quando você encaminha minha live, você já me ajuda. Uma live que se você puder compartilhar, olha o Instagram da pastora, que legal, você já tá me ajudando. Então esse negócio de ficar pedindo dinheiro, sai quem tem uma mão no couro, Deus vai te abençoar. Lembra que eu falei pra vocês? Relacionado ao sonho, já vou falar, tá? Lembra que eu falei pra vocês que não precisa ficar pedindo dinheiro, não precisa ficar o tempo todo falando de oferta, dessas coisas. Por quê? Deus ele vai te abençoar, que nem eu me capacitei, eu estudei. Então os seminários, como eu falei, eles são pagos porque são ferramentas de aceleramento, mas toda quarta tem culto. Se você quiser escutar da palavra e códigos que eu entrego, tá lá. Então, assim, agora os seminários ele me deu. Pronto, filha, sua fonte de renda é essa. Agora você vai trabalhar, você pagou, você comprou. Então, muitas pessoas que ainda não têm esse entendimento chegaram para mim e falaram assim, ai, pastor, mas você cobra? Queridos, os seminários não é de graça. Você pode ficar sem ter o conhecimento, você pode comer das lives, você pode ir no YouTube, você pode buscar. O que eu passo ali é um aceleramento, como eu falei. Você vai ter material, você vai ter conhecimento. Os materiais que eu passo não é de autoria própria, quero que você entenda, tá? Os materiais são de escolas que eu comprei, hoje eu tenho essa ferramenta, eu aplico no ministério, mas eu deixo o Espírito Santo me ministrar. Ele que fala ali, não é? Eu não faço igual a pessoa fez, porque cada um tem um chamado, cada um tem uma linha de raciocínio. E como eu sou demonologista, a minha linha é mais para esse lado. Então eu acabo ensinando um pouco a mais do que o próprio seminário. Então quero que você entenda. Às vezes você vai olhar o material e falar assim, eu já conheço esse material. Sim, você conhece. Só que a linha de raciocínio é diferente, tá? Caríssimo foi meu custo. Só eu sei. E as Bíblias de estudo? E as Bíblias de estudo, que você vai procurar uma Bíblia, 300, 400 reais para comprar. E a palavra de Deus devia estar dando de graça, né? No Mercado Livre, na Shopee, devia ser tudo de graça. Dos sonhos, alguém me perguntou dos sonhos, né? Jó 33, 14, tá? Se alguém puder pôr para ele. Jó 33, 14, fala dos sonhos. E outro dia eu venho aqui e vou fazer a live da cruz, para vocês terem esse entendimento, tá? Eu até já separei aqui, ó, já tá até separado. A cruz, queridos, por mais que as pessoas, elas olham, lógico que ela é um símbolo de da nossa libertação. Porém, se você ler Deuteronômio, Antigo Testamento, Deuteronômio, a Bíblia diz que o madeiro é sinônimo de maldição, porque o madeiro, as pessoas que eram pregadas no madeiro, era ladrão, eram pessoas que faziam crimes horríveis, eles eram expostos para serem envergonhados. Então Deus olha o madeiro e olha como símbolo de maldição. Quando Jesus é pregado, queridos, que vai lá em Gálatas 13, Gálatas 3:3, a Bíblia diz assim, que ele se fez maldito por nós quando ele foi pregado no madeiro. Então não é a cruz não é símbolo de salvação, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele está glorificado. Então o povo tem esse negócio de cruz na mente deles, mas não lê Bíblia. A cruz é símbolo de maldição. Tem demônio que atua nas cruzes. Eu não estou dizendo que aquela cruz que está no altar tem um demônio. Eu estou dizendo que a cruz é um portal que, se tiver uma brecha no mundo espiritual, o demônio se esconde ali. Porque muitas pessoas vão fazer trabalho aonde? Cemitério, atrás das cruzes, tá? Então é terrível as cruzes. Nós que somos remanescentes, que conhecemos Bíblia, a gente não tem, queridos, amuleto. Eu não tenho cruz, eu não tenho Arca da Aliança, eu não tenho nada, porque se você lê Êxodo 20, versículo 4, Deus está dizendo, não faça imagem, escultura, tudo que você pega, a cruz você pega, tá?
A cruz você pega, ela é madeira. Não faça imagem de escultura de nada que há no céu. No céu é Pai, Filho, Espírito e os anjos. Então essas pessoas que fazem um quadro de Jesus, isso se chama idolatria. Porque se você ler bem Êxodo, Deus está falando, não faça imagem do meu filho. O meu filho é um espírito, o meu filho está com você. Então não faça imagem. E aí você lê mais um pouquinho em Êxodo, que eu estou falando, tem base bíblica, tá lá Deus falando, não faça imagem de nada que há na terra. O que estava na terra? Não era cruz? Não era cruz? Não é a Arca da Aliança? Não é isso, não é aquilo? Então muitos ministérios não entenderam que só precisa da palavra. É Bíblia, sacerdote e o altar. É isso aqui, eu tô cheio do Espírito Santo. É isso aqui que precisa. O povo precisa se agarrar em alguma coisa. E tá passando idolatria pro povo da igreja, queridos. É isso aqui. Agora o povo vai bater lá, cuidado quando tocar no ungido do Senhor, porque eu não falei de mim, eu falei da Bíblia. Cuidado quando blasfemar contra o Espírito Santo. Ai daqueles, não tem perdão, não tem perdão. Aquele que toca nos ungidos do Senhor, toca em mim. Pode me chamar de louca. Agora falar que não tem base bíblica é quem não lê Bíblia. Eu tenho 4 versículos para mostrar para vocês que Deus condena a cruz. O filho dele foi chicoteado. Ele foi pregado onde não era para pregar. Tinha 2 ladrão, um de um lado, outro de outro. Jesus no meio, envergonhado. E o que ele fez ali? O símbolo de salvação é o quê? Toda a vergonha ele carregou. Ele carregou a sua rejeição, a minha rejeição. Quantas pessoas cuspiram nele? Quantas pessoas blasfemou contra ele? Então, em nome de Jesus, nunca foi a cruz. Nunca foi a cruz. Foi ele. Ele tá vivo. Para de se agarrar em coisas. Por isso que quem trabalha na libertação, vou falar isso, quem trabalha na libertação não tem nada, não tem idolatria. Para com isso. Eu tenho Bíblia na minha casa, eu tenho uma sequência de Bíblia para entender a palavra. Agora a cruz não. Como eu falei, podem o mundo todo comprar. Eu não compro, eu entendi da palavra. Eu não preciso disso. Eu não preciso mais disso. Então as pessoas que estão ali são o quê? Religiosos. Os fariseus, eles conheciam da lei, eles entendiam, mas até o filho do fariseu estava morto espiritualmente em casa. Não conhecia nem de batalha espiritual, porque não tinha o Espírito Santo. Naquele tempo não tinha o Espírito Santo. E quando Jesus veio, negou Jesus ainda, não acreditou no que ele carregava. Os religiosos, e hoje está cheio, tá? Então você que fala para mim, pastor, eu tenho um chamado na área da libertação. Pastor, eu quero ser libertadora. Já começa por esse princípio. Não se agarre em nada. É a videira. É a videira. Jesus Cristo, ele é espírito. Ele não precisa de nada. Entra no que a Bíblia diz? A cruz não simboliza Cristo. A cruz simboliza maldição. Cristo que é a nossa salvação. O sangue dele que nos cobriu. Então, pra que pegar uma cruz? Esse povo bota uma cruz, bota até Jesus. Você vê que outra religião bota Jesus todo cortado. Que isso? Deus abomina. Ele tá olhando e falando assim, que é isso? Botou meu filho numa imagem de escultura? Aí vai lá falar contra o candomblé, contra a Umbanda? Vigia na terra, queridos. Estão tudo no mesmo barco. Estão tudo no mesmo barco. Eu falei pra vocês, quem chegou no meu ministério vai aprender a ser cristão. Crente até o diabo é. Diabo conhece de Bíblia, diabo é religioso. Mas quem chegou aqui vai ser liberto. Quem chegou aqui vai ser liberto. Joga fora crucifixo. Não precisa de nada. Tá? Pastor, eu já tenho uma imagem de Jesus Cristo. Querido, se você quiser deixar, você deixa. Eu tô te dando um parâmetro. Eu tô te dando um exemplo. Eu não saio da minha casa para comprar uma imagem. Eu não saio da minha casa para pegar algo que eu sei que o que me preenche é isso aqui, ó. O verbo se fez carne. Palavra, Bíblia. O verbo se fez carne. Palavra. É isso aqui. Então você tem que ter a sua Bíblia. E você tem que ler. Você tem que aprender. Tá? Querida, fica a seu critério, tá? Você pode queimar, você pode fazer o que você quiser. Só vou te dizer algo, maldição não se transfere. Virou a chave na sua vida, não dê pra mais ninguém, tá? Maldição não se transfere. Uma vez que você é liberta, você vai passar essa libertação para outras pessoas, tá? Pegaram aqui o código, foi bom, depois eu vou fazer. Eu tô pra fazer essa live, mas eu falei, não é o dia. Eu vou mexer no mundo espiritual amanhã. Então eu vou marcar. Eu vou avisar vocês. Vocês vão ver o que nós vamos desmontar desses religiosos, tá? Muita gente religiosa. Muita gente religiosa. Ai daqueles. Lembra de Moisés? Miriam tocou em Moisés. Tocou no ungido do Senhor.
Sabe o que Deus fez? Moisés não sabia que ela tinha tocado. Moisés olhou, Deus olhou e falou assim: porque tu tocou no meu ungido, eu vou colocar uma lepra em você. Quantas pessoas hoje não estão debaixo de maldição, queridos? Maldição, porque tá tocando onde não é para tocar. A cruz vazia, deixa eu ler isso aqui, ó. O crucifixo tem o Cristo, morto é maldição, mas a cruz vazia representa a vitória. Ele esteve lá, mas não está mais, ressuscitou. Nós não precisamos de cruz. Abra aí Êxodo, pastor. Eu já ia sair, abra aí Êxodo. Se o senhor quiser entrar na live, é que agora eu vou ter que buscar meu filho. A gente faz uma live. Êxodo, abra aí, base bíblica. Êxodo 20, versículo 4, diz assim, leia o contexto. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo da terra. Não pode, idolatria. Deus falou para Gideão: volta e destrona os altares de madeira que a tua família levantou. Eu não vou falar que esse povo vai ficar 40 anos cativo. Vamos abrir Gideão? Falei para vocês que a gente tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, o eu acho não muda nada na vida das pessoas. Vou encerrar em Gideão e vou correr para pegar pipi na escola. Deixa eu achar Juízes. Peraí. Vamos em Juízes. Calma aí, que agora ficou estreito aqui. Peraí, Jeová, nem tô achando. Peraí. Juízes 1. Vamos ver aqui. Vamos lá. Quero achar Gideão. Juízes. Vamos falar aqui, ó. Gideão. Mostrar pra vocês. Depois vocês lêem lá, Gideão. Se eu tiver errado fora da palavra, alguém pode entrar aqui, porque eu tô lendo a Bíblia aqui. Gideão. Juízes 6, a Bíblia diz assim, ó. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Ficou cativo. 7 anos. 7 são ciclos na Bíblia. Ciclos de maldição, tá? Por isso que eu falei pra vocês que eu entreguei tanta coisa lá. Você tem que entender dos ciclos. Aqui é uma lei do mundo espiritual. Os ciclos de Deus prende a pessoa ali quando você sai do princípio da Bíblia. E aqui, se você ler mais um pouquinho aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Peraí. Vou achar aqui pra vocês verem, ó. Vou achar. É porque eu não tô com a Bíblia. Eu tô aqui no celular pra achar pra vocês. Gideão pergunta para Deus, por que a gente está sofrendo? Cadê as maravilhas? Aí Deus olha e fala assim, Gideão, volta lá e destrona os altares de Baal e Aserá que o seu pai e a sua mãe levantou contra mim. Vai ficar preso no ciclo, Gideão, se não quebrar os altares. Madeira. Tá? Depois vocês leem aí. É porque eu não estou na minha Bíblia, eu vou ter que buscar Pipi. Pipi saiu. Depois vocês lerem, olha Juízes 6, leia até o final para você ver o que eu estou falando. Primeiro ficaram presos no ciclo da maldição do próprio Deus. Deus entregou na mão dos inimigos. Quantas pessoas, quantos ministérios dentro de maldição do próprio Deus, porque tem idolatria. Porque infelizmente está fora da palavra, tá? Então, eu tenho base bíblica. Se depois o senhor que se manifestou quiser fazer uma live comigo, a gente vai conversar. A gente vai conversar, porque eu estudei, eu não venho aqui falar nada de mim. Tem que ter Bíblia. Então, eu tenho várias passagens, inclusive em Neemias, quando Deus falou, volta lá e destrona tudo. Deus não quer nada que compeça com ele. Idolatria se chama isso. Tá? Então, assim como eu falei, se no seu ministério tem, amém, é a sua visão. No ministério de libertação, para mexer com o demônio, para mexer com o trono alto, tem que estar alinhada nas leis, senão o demônio vem e te destrói. Ele prende você, ele coloca você debaixo de doença. Por quê? Porque o próprio Deus olha lá de cima e fala assim,
Tem um altar ali, ó, que eu não estou naquilo. Ninguém leu a minha palavra. Então eu vou permitir. E tem pessoas que estão debaixo dessa mesma maldição por causa do ministério. Pronto, falei. E vou correr daqui. Beijo, vai ficar salva a live.